Carro premium. Você está pensando em comprar um carro premium? Poxa, carro zero tá caro e você consegue boas unidades de carro premiums aí pelo um preço de carro zero de entrada, né? Então, 70 mil reais no Onix de entrada, você tem carro premium bacana por esse preço. Você tem muitas opções de carro seminovo, principalmente se você for partir ali para casa dos 100 mil, 150 mil reais, que hoje seria, por exemplo, um Virtus, que a gente acabou de fazer um vídeo aí, né, sobre o Virtus, seria um Virtus exclusivo e você pode comprar um carro muito premium por esse valor seminovo, com uma quilometragem ok, com um ano também interessante. Mas quais são os 5 erros na hora de você comprar um carro premium? Quer saber quais são esses 5 erros? Então vem comigo agora de carona nesse podcast, mais uma vez, rodando com vocês aqui dentro do carro. Muito bacana sempre falar com vocês. Inclusive vai ter novidade, tá? No De Carona Cash. Vem gente aí, vem convidado. Então se você quer saber mais sobre isso, aproveite agora para se inscrever no canal, ativar as notificações, que dessa forma você vai não perder nenhum conteúdo, principalmente sobre carro premium, que a gente vai focar agora nesses próximos meses aí, um conteúdo bacana para vocês comprarem um carro premium com segurança. Então roda a vinheta, né? Qual é, editor? Vamos nessa. Galera, carro premium, você vai lá comprar, tá com sua faixa ali de 100 mil a 150 mil reais, tem muita opção de carro premium, Audi, Mercedes, BMW, carros europeus, carros americanos, realmente carros de patamar superior e por um preço mais acessível, né? Se você levar em consideração que esse é o preço hoje de um sedã compacto premium, por exemplo, no mercado brasileiro, né? O HB20, um HB20S, um Onix Plus, o Virtus e também o City e o Yaris, né? Você tem ali carros ok, poxa, entregam um produto interessante, mas 0 km realmente ficou muito caro e você está considerando ali um carro premium. Quais são os erros que você pode cometer, né? E a ideia desse vídeo é justamente trazer esses erros para que você não cometa. O primeiro deles é não fazer o pré-compra da Grifos. Isso mesmo, galera. O primeiro erro que você pode cometer na hora de comprar um carro zero é não fazer um pré-compra da Grifos. Poxa, Lucas, mas eu não moro em Brasília, não tem como eu contratar a Grifos. Bom, você tem como, né? É só pagar a passagem que a gente vai aí te ajudar na sua cidade. Mas eu entendo, tá? Você não mora em Brasília, então contrate o pré-compra de uma outra empresa especializada para que você possa ter segurança na compra. E a segurança não é que você não vai ter problemas. A ideia do pré-compra, seja da Grifos ou de qualquer uma outra empresa, é que você tenha real conhecimento do estado do carro que você quer comprar. Então você vai ter ali o conhecimento de como o carro está, tanto da parte de histórico, né, o que o carro já teve, a parte de documentação, mas também na parte estrutural e mecânica. E talvez nos carros premium a parte estrutural mecânica seja a parte mais importante, né? Saber se você está pagando o preço certo é bom, documentação também, para ver se não tem nenhum tipo de pendência, né? Algum tipo de passagem por leilão para que você possa pagar pelo preço correto, mas o que pode mais te assustar depois da compra, com certeza, é a parte ou estrutural ou mecânica. Eu vou dizer para vocês que a mecânica talvez o susto seja mais grave, porque a estrutural, se você não tiver conhecimento, você só vai levar susto na hora que você bater o carro, né? Então acho que não é um susto tão fácil de acontecer, apesar de que acontece, então, mas é sempre bom você fazer um pré-compra, porque você vai saber realmente de tudo. E você precisa entender o erro seguinte a isso, né? Se você fez lá uma pesquisa, se você contratou lá o do pré-compra e tudo mais, você entendeu sobre a real situação do carro que você quer comprar, você deve entender sobre a manutenção desse carro. Isso quer dizer, você pesquisou um pouco sobre os custos de manutenção desse carro. Por quê? Você tem lá 150 mil reais para comprar um carro e tá ali olhando carros entre 100 e 150 mil reais. Poxa, muito carro bacana, dá para comprar muita BMW, muito Audi, muito carro realmente confortável, com acabamento muito bom, que vai fazer você realmente ter uma sensação de dirigir maravilhosa, sem contar com aquela sensação de olhar para a garagem e ver aquele carrão bonito, né? Mas qual é o maior problema? É que talvez você tenha esse orçamento para comprar o carro, mas você não tenha ciência do orçamento necessário para manter esse carro, né? Então, eu digo muito pelo meu próprio carro. Eu tive um pequeno problema com relação à caixa de direção.
por causa de um buraco, ela começou a dar folga e chegou num ponto que não era mais recuperável a folga, e realmente tinha que trocar a caixa de direção. Só a caixa de direção do meu carro foi R$8.000, então assim, é caro, é um serviço muito caro, fora o serviço e outras peças que precisaram ser trocadas também. Então assim, eu estava ciente no momento que eu troquei de carro, saí de um Focus com a caixa de direção custando R$1.000 para um Focus em que a caixa de direção custa R$8.000, isso é 8 vezes mais do que o preço da caixa de direção do Focus, que o custo de manutenção ia elevar. Então, no orçamento mensal, eu reservo um valor maior que eu reservava antes, quando eu tinha um Focus, justamente porque eu sei que se eu precisar de alguma verba, porque eu sei que se acontecer alguma coisa, eu vou precisar de um valor maior para a manutenção desse carro. Então, eu já reservo todo mês um valor um pouco maior, justamente para que eu possa cumprir com a manutenção do carro e manter o carro sempre em excelentes condições. Então esse é um ponto essencial para você que vai comprar um carro, é entender a manutenção desse carro. Poxa, é um carro que dá muito problema? Quais são os problemas crônicos desse carro? Problema crônico quer dizer o quê? Na maioria dos casos você vai enfrentar, por exemplo, você vai comprar um Golf GTI, você vai ter problema de bomba d'água, é óbvio. O motor é A888, ele tem problema da bomba d'água, a bomba d'água quebra, resseca no Brasil e você tem que trocar. É uma peça cara? Não, mas ela pode se tornar um problema muito caro se você não observar isso e você pode até perder o motor. Então assim, são peças que aparentemente não são tão caras na manutenção, mas que podem trazer prejuízos enormes e você precisa saber disso na hora que vai comprar. Bobina, motores de injeção direta normalmente no Brasil sofrem com carbonização, tanto da tampa de válvula quanto das válvulas e toda aquela parte de injeção, vai ter problema de bico, de bobina. Então assim, realmente você precisa entender sobre a manutenção do carro, saber se é um câmbio que dá problema ou não, como cuidar desse câmbio, qual é a forma correta de cuidar do câmbio do carro que você vai querer comprar. Poxa, quero comprar um carro esportivo, ele tá com um carro esportivo, poxa, será que eu tenho condições de manter pastilha, freio? Eu sei o custo disso, é qualquer pastilha, é qualquer freio, é qualquer tipo de combustível que eu posso usar gasolina comum? Estou acostumado ali a usar um carro normal, não é turbo, uso gasolina comum. Poxa, vou comprar lá um carro turbo agora, que eu tenho grana, fui promovido e tudo, vou comprar um carro novo e vou comprar um carro turbo. Posso usar qualquer gasolina? Então assim, tudo isso você precisa entender, precisa pesquisar sobre o produto que você quer, para que você possa realmente cuidar da forma correta. E se você quer cuidar do seu carro como um engenheiro automotivo, como eu cuido do meu carro, clica aqui no primeiro link da descrição ou então no primeiro comentário fixado. Então o meu e-book, um e-book que eu separei 5 dicas para você cuidar melhor do seu carro, para você cuidar como eu cuido do meu carro. E claro, qual é a grande vantagem, não só essas 5 dicas? É você economizar até 60% com relação à manutenção do seu carro em comparação com a concessionária. Quer fazer tudo isso? Bom, clica aqui no link, você vai descobrir com um preço muito bacana, você vai economizar muito na manutenção do seu carro. Outro erro na hora de comprar o seu carro zero Eita, não é zero, tô viajando aqui já. Cadê o papelzinho? Outro erro na hora de comprar um carro seminovo premium é a impaciência no momento da compra. Galera, carro premium não se compra com impaciência, não se compra nas pressas, né? Você tem que ter paciência, você tem que pesquisar, você tem que analisar, você tem que rodar, você tem que fazer vários testes antes, você tem que contratar o pré-compra, você tem que ir lá, olhar o carro, ver o laudo, fazer cálculos e aí sim tomar uma decisão. Por que eu tô falando isso? Porque normalmente um carro premium desse você não vai comprar e trocar no outro ano, né? É errado você fazer isso, porque você vai perder dinheiro. Então, poxa, eu comprei um carro premium hoje, comprei uma C200. E aí, passou um ano, vou trocar minha C200. Olha, eu acredito que não seja uma decisão interessante, porque carros premium tendem a desvalorizar mais que os carros não premium, justamente pelo custo de manutenção. E aí, por conta disso, você vai ter
vai perder dinheiro. Então, agora, se você quer perder dinheiro, compra esse ano e troca no ano que vem, não tem problema. Mas se você não quer perder dinheiro, você está fazendo uma compra não só emocional, porque existe um lado muito emocional, principalmente na compra de carros premium, né? Porque, olhando bem, você não precisa de tudo aquilo, mas tem um lado emocional, cara, uma coisa que você quer, um sonho que você sempre teve, mas você precisa trazer elementos racionais para sua compra, para que você possa ter o menor prejuízo possível. Então, impaciência é um ponto que atrapalha bastante, né? A impulsividade na hora de você fazer a compra é algo que vai realmente atrapalhar você comprar o carro. Vai atrapalhar você a fazer uma boa compra. Então, não seja impaciente, não seja ansioso. Cara, se não foi esse que você comprou, que você viu, vai aparecer um outro, tá? Então tenha um pouquinho de paciência, não seja ansioso, trabalhe, converse. Se você achar que o carro realmente está muito bom, converse, faça um sinal na compra, né? Você conversa ali, faz um sinal, segura aquele carro um tempinho para você analisar, para você ter realmente uma resposta do laudo cautelar, do laudo mecânico, do laudo de pré-compra, para você realmente entender se é o momento, se é aquilo, fazer as contas e aí sim fazer uma excelente compra, beleza? Bom, outro erro que você pode cometer na hora de comprar o seu carro seminovo é achar que quilometragem baixa é sinônimo de carro bom, né? Então assim, galera, você vai lá comprar um carro, poxa, tá com 30 mil quilômetros rodados, carro 2010, quase 30 anos de uso aí, lá, seus quase 12 anos de uso, mais de 12 anos de uso, só com 30 mil quilômetros rodados, você vai assim, nossa, cara, esse carro tá zero. Tá mesmo? Você realmente deve se perguntar, tá mesmo? As manutenções foram feitas corretamente? Poxa, você vai lá comprar um esportivo, o cara não roda muito, né? Porque normalmente quem tem um esportivo tem outros carros. E aí você vai olhar, esse carro tá parado na garagem tem 2 anos. Tem 1 ano que esse carro nunca saiu da garagem. Então assim, é um carro que, poxa, um esportivo ele é feito para rodar, ele é feito para estar com giro lá em cima. Carro, na verdade, não só esportivo, mas todos os carros foram feitos para rodar. E você precisa estar com esse carro funcionando. Quer dizer que você tem que andar com ele todo dia? Não, quer dizer que você precisa colocar ele em condições de uso, de trabalho, para que a máquina não dê problema. Então não esqueçam que no fundo as máquinas são todas iguais, as máquinas automotoras são absolutamente todas iguais, 4 rodas, algumas com 3, outras com mais, mas rodas, caixa de direção, motor, caixa de câmbio, é isso. As máquinas automotoras são basicamente isso. Então você tem rodas, você tem direção, você tem motor e você tem uma relação de troca de marcha, uma caixa de relação de transmissão, uma caixa de transmissão para poder fazer ali a transição, a mudança, né, do tipo de giro. Então basicamente é isso. Se elas são todas iguais, elas têm o mesmo comportamento ou necessidade de uso, que elas precisam rodar para não estragarem, né? O motor ele é feito para funcionar, se ele não funciona, ele estraga. Todo o motor ele é projetado para funcionar, para estar em funcionamento. Ele não é uma máquina estacionária, ele não é parado. As peças não foram projetadas para ficarem parados, para sofrerem esforços parados. Elas são projetadas para sofrerem esforços dinâmicos. E aí quando você coloca uma máquina que é submetida a esforço dinâmico, a ficar parada por muito tempo, você vai colocar essas peças que deveriam estar funcionando ou estar sofrendo algum tipo de estresse dinâmico a sofrer estresse parado. Então você tem um esforço errado dentro das peças. Isso você pode ocasionar uma menor durabilidade dessas peças. Então esqueça quilometragem, né? Quilometragem não é o ponto focal em carro premium. Poxa, quer dizer que eu posso comprar um carro premium de 200 mil quilômetros rodados? Pode, por que não? Não tem nenhum problema nisso. A quilometragem não é o foco no carro premium. A quilometragem ela é ali talvez um ponto de decisão entre um carro mais novo e outro
um menos rodado e outro mais rodado. Mas ela nunca pode ser o ponto focal, justamente porque mais importante do que ter um carro mais ou menos rodado é ter um carro bem cuidado, ter um histórico de manutenção. Então, poxa, você tem um carro lá com 200 mil quilômetros rodados em que o proprietário fez todas as revisões da concessionária, ele fez tudo que seguia o manual, todas as peças, ele tem cuidado bem do carro todos os meses, todos os anos. Poxa, muito legal. Aí você vai comprar um carro, poxa, de 100 mil quilômetros rodados, o cara só usou para ir para o trabalho, mas era médico. E aí você fala assim, poxa, mas como assim médico? Mas, cara, médico não tem... Vamos imaginar que a rotina do médico seja muito atarefada e esse cara não tem quase tempo para fazer nada. Ele não cuida da saúde dele direito, normalmente ele não tem muito tempo para isso e tudo, e aí ele vai cuidar bem também da manutenção do seu carro? Você acha que esse cara vai ter ali o cuidado de todos os meses, analisar como está a quilometragem, para ver como é que estão a pressão de todos os cilindros, para ver como é que está a pressão de óleo? Você acha que esse cara, por ele usar por pouco tempo o carro, ele presta atenção em todos os sinais que o carro dá, tanto na direção quanto nos ruídos internos? Então, assim, não desmerecendo os médicos, tá? Porque realmente são os profissionais que têm umas rotinas mais apertadas, né? E você não pode esperar que o médico cuide muito bem do carro dele. Então, se você é médico, tá vendo esse vídeo, cara, contrate alguém para cuidar do seu carro, não tem nenhum problema, velho. Você vai economizar bastante dinheiro, na verdade, tendo alguém para cuidar do seu carro, para realmente levar ele, fazer as manutenções, para fazer toda a análise realmente do que precisa ser feito e tudo. Contrate alguém. Inclusive a Grifos faz esse tipo de serviço. Se você está interessado, entre em contato com a gente, vai ser um prazer poder orientar você a cuidar melhor do seu carro de uma forma muito mais específica para o modelo de carro que você tem. Voltando, o que você tem? Então esqueça a quilometragem e foque na manutenção. Você precisa ter carros bem cuidados. Carro premium normalmente tem um custo de manutenção um pouco mais elevado. Não são todas as pessoas que cuidam da forma correta. Então você pode pegar um dono que só quis usar o carro e aí quando começou a dar problema, ele anunciou para vender. Então existe esse tipo de situação. Então evite, tá? Evite procurar por baixa quilometragem e procure por manutenção. Eu acredito que você vai fazer melhores compras seguindo esse foco, né? Não seguindo essa dica e não cometendo esse erro de achar que quilometragem baixa é sinônimo de carro barato. É sinônimo de carro bom, beleza? Bom, e qual é o último erro que você pode cometer na hora de comprar um carro? Galera, esse erro eu separei pro final porque realmente é um erro que acontece sempre mesmo, sempre. A galera, assim, direto comete esse erro. Acreditar 100% na palavra do vendedor. Poxa, quer dizer que você não vai confiar em nenhum vendedor? É isso mesmo, galera, não confie. Não confie. Por quê? Porque você precisa ter elementos. Você não está comprando um carro barato, você não está colocando pouco dinheiro para você ter 100% de confiança somente na palavra do vendedor. Então você precisa do proprietário, no caso, não só vendedor de carro, não é essa a ideia, é de quem está vendendo o carro. Por quê? O cara vem e fala pra você, não, cara, o carro nunca foi batido, tá tudo certo, sou o único dono e tudo, né? E aí, na verdade, não, cara. Na verdade, o carro, ele era do pai dele, do pai do proprietário. Mas aí o pai dele bateu, e aí ele fez o serviço, e depois passou pro filho. Então, assim, o carro não é primeiro dono, tá na família, mas não é primeiro dono. O carro já bateu, já teve algum tipo de coisa. Então, assim, não acredite 100%, né? E aí é um erro que todo mundo comete, né? Conversa com a pessoa, poxa, cria aquele tipo de amizade ali no começo da conversa e faz a compra. E aí você descobre depois que o carro tinha tal problema, que tinha aquilo. E o que a legislação fala, né, sobre isso? Você é 100% responsável pelo bem que você compra. Então, assim,
A não ser que a pessoa tenha agido de má fé, né, tenha tentado te enganar de todas as formas, você é responsável. Então, é responsabilidade sua ver se o carro tem algum tipo de defeito mecânico. Por quê? A pessoa também não sabe. Cara, você fala pro médico, de novo o caso do médico, né? Aí você, sei lá, beleza, falou com o médico, cara, quero comprar teu carro, beleza, vai comprar. E aí, o médico falou, não, o carro tá 100%, comigo tá rodando tranquilo. E aí, velho, você tem suspensão estourada, um monte de coisa ali que folga na caixa de direção, o carro tá desalinhado, um monte de coisa assim, detalhes que talvez pro médico é normal, né? O carro tá ok, mas na verdade não tá. Então você precisa do pré-compra justamente para poder fazer uma excelente compra, né? Ao lado do pré-compra da Grifos ou de qualquer outra empresa. Então vai comprar um carro seminovo, premium, cara, entre em contato com a gente, deixa a Grifos ajudar você a fazer realmente uma excelente compra. Entre em contato que eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!